Muito boa noite. Bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Passar umas horas comigo. E eu quero saber algumas coisas de vocês hoje, tá? Mais de uma me relatou o quanto aquele exercício que eu passei na aula anterior foi difícil. Quero saber quem fez, quem não fez, o que sentiu, como que se sentiu. E além disso, hoje eu preparei algo um pouquinho diferente daquilo que eu tinha comentado na última aula, que eu ia entrar e ia continuar aprofundando na questão da sexualidade. Ou eu vou fazer um parênteses aqui, principalmente de coisas que surgiram a partir do exercício que vocês fizeram e de algumas pessoas que me relataram, né, algumas sensações que veio do exercício, e vou aprofundar alguns temas, tá? E aí a aula de aprofundamento de continuidade da sexualidade, a gente vai continuar na próxima. Por que a gente vai fazer esse parênteses hoje? Porque eu conversei com várias de vocês separadas, tá? Senti várias coisas aí que tem que trabalhar, algumas memórias uterinas que podem ter despertado com esse exercício, né? Então, vamos alinhar algumas coisas e também eu vou propor alguns desafios para vocês hoje, tá? A partir daqui. Por quê? Principalmente porque o objetivo desse grupo de estudos, desse aprofundamento de estudos, é promover uma mudança de alguma forma em vocês. Uma abertura, um despertar, uma ampliação de consciência, não apenas uma aquisição de conhecimento. Se é para apenas adquirir conhecimento sem uma mudança específica, sem uma mudança real e concreta na vida de vocês, comprem o livro que eu posso indicar todos os livros, né? Inclusive, um dos livros que eu me baseio para fazer as aulas aqui é esse livro aqui, tá? Do meu professor, do Rodrigo Romo, Amor Próprio e Ascensão. É um livro que nem todo mundo consegue compreender porque precisa fazer os cursos dele para entender, né? Então, se fosse para mim trazer para vocês aqui apenas conhecimento teórico, como uma faculdade, peguem os cursos que eu fiz e vão fazer. Mas a questão é prática, é usar na prática aquilo que a gente vai propor aqui. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era em que é muito importante para a humanidade como um todo, e para as mulheres principalmente, olharem para o seu feminino. Só para o seu feminino sem dogma, para o seu feminino sem misticismo, para o seu feminino além daquilo que ensinaram para a gente. E o nosso ser, a nossa evolução interna, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da nossa família, das pessoas que a gente colocou no mundo e quem sabe vai colocar um dia, da energia que a gente coloca no nosso trabalho, na energia que a gente coloca no nosso relacionamento, na energia que eu coloco nas minhas relações de amizade e, por que não, de troca profissional, depende muito daquilo que está dentro de mim. Então, se internamente eu tô uma bagunça, se internamente eu tô cheio de medo, se internamente eu tô cheia de dúvida, se internamente eu tô cheia de questionamento, e eu tô totalmente desconectada do meu ser, é essa frequência que eu vou colocar em tudo aquilo que eu faço. Só que não existe uma pílula mágica, e todas vocês que estão aqui usam Ioni Eggs, vocês sabem que os Ioni Eggs, eles não funcionam como uma pílula mágica que vocês colocam lá e eles vai remediar e resolver todos os problemas de vocês. Não, existe todo um processo ali. Existe uma informação naquele ser, existe um deva ali, existe uma frequência naquele egg que vocês utilizam. E ele vai trazer coisas à tona para que vocês entrem em contato com aquilo que vocês sentem, com aquilo que vocês pensam, e inclusive vai colocar vocês frente a frente com um espelho. E esse espelho, ele vai refletir o que existe dentro de vocês. E ele vai refletir aquilo que existe de bom, aquilo que existe de coisas a serem trabalhadas, e inclusive ele vai refletir coisas que foram introjetadas em vocês e que não são de vocês.
As crenças, as programações, os dogmas, aquilo que foi dito, aquilo que foi programado, aquilo que vocês foram condicionadas a acreditar a respeito de si mesmas, a respeito da vida como um todo, e a respeito de como que as coisas funcionam aqui, daquilo que é importante ou não. Então, o principal objetivo desse processo aqui é que vocês possam, de uma forma leve e tranquila, tá? Aprendendo a inserir no seu dia a dia pequenos momentos, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, né? De um momento de conexão consigo mesmas. E os exercícios de meditação, eles são para isso. Não só um momento de conexão consigo mesmas, mas também permitir que as equipes espirituais que trabalham com vocês, que cuidam de vocês, que regem vocês, seja lá aquilo que vocês acreditam, tá? Possam auxiliá-las. Porque assim, Deus nenhum quer que seus filhos sejam doentes, pobres e vivam na dor e no sofrimento. A energia espiritual, a espiritualidade em si, ela não está aqui apenas para ser aquela frequência que nos julga e nos subjuga a fazer aquilo que eles bem entendem a fazer. Eles estão aqui com um propósito, e o principal propósito deles é nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E muitas vezes a gente não usa dos recursos que são disponibilizados para nós, para que a gente tenha uma vida melhor. Por quê? Porque às vezes é difícil tirar 5, 10 minutos em algum momento do dia, seja da forma que for, para silenciar, deixar o celular do lado, deixar o TikTok do lado, deixar os problemas dos filhos, do marido, de todo mundo. Se eu não estou bem comigo mesma, se eu não estou centrada, se eu não estou no meu centro, se eu não estou legal, como é que eu vou transbordar isso para outra pessoa? Como que eu vou conseguir, como mãe, conduzir o meu filho no processo de crescimento e desenvolvimento dele? Eu não estou dizendo que a gente tem que estar perfeito e 100% pronto. As coisas vão acontecendo e se desenvolvendo conforme a gente vai se relacionando aqui e se desenvolvendo. Isso é muito rico, isso é muito importante. Só que uma coisa que eu percebi, que eu notei, conversando com muitas de vocês, e vendo também pelos processos que eu passei, por muitos movimentos que eu faço, e por muitas mulheres que eu atendo, o quanto as mulheres têm dificuldades em se colocar como prioridade e em primeiro lugar na vida delas. A mulher, ela tem em si esse amor gigante, aquela energia do feminino divino, né, que nós falamos na última aula, esse amor introjetado na mulher, que é da essência dela, faz, às vezes, com que ela se doe primeiro para os outros, porque ela acredita que ela só só para isso, às vezes, que ela veio, ou inclusive existem muitas crenças introjetadas nessa mulher, de que fora da doação, de se doar 100%, não existe uma salvação, ou não existe uma prosperidade ou uma felicidade real. Só que ela esquece de doar-se a si mesma primeiro. Então, por que é tão importante nós começarmos a inserirmos no nosso dia a dia alguns movimentos que fazem com que a gente consiga ter um processo de verticalização? O que é um processo de verticalização? É eu estar aqui, bem, convivendo aqui, mas em conexão com o meu ser, em conexão com a minha essência, em conexão com a minha espiritualidade, eu estar segura de mim e não me deixar invadir e muito menos dominar pelas frequências que estão dominando e conduzindo a vida em si nesse momento.
Quem trabalha no corporativo sabe que às vezes é muito difícil a gente sair no final do dia e não se contaminar pela energia do trabalho, porque o colega só reclama, o chefe só reclama, aí chega em casa tem filho, aí chega em casa tem marido, aí chega em casa tem os problemas do filho, do marido, que o marido traz o trabalho, aí tem as coisas da criança, aí tem as nossas questões, aí tem tudo, aí tem as notícias, aí aonde tu vai tem uma notícia de tragédia, aí onde tu vai tem uma pessoa só reclamando, ou quando tu vai em algum outro lugar, tem um fulano que só fala besteira, que só fala daquelas pessoas que fazem movimento na internet falando besteira, bebendo e falando putaria e coisa arada, e aí a gente se contamina, a gente baixa a nossa frequência e a gente deixa acessar no nosso campo, através do nosso emocional, essas conexões. E aí a gente faz o que a gente chama dentro da física e da mecânica quântica de emaranhamento quântico. Por exemplo, se eu tenho uma dor muito profunda, aqui de carência, de medo e tudo mais, se eu tenho medo muito profundo de falta, se eu tenho medo que falte alimento, se eu tenho medo de não dar conta, se eu tenho uma memória sistêmica que eu trago lá de ancestrais de muito tempo de falta, de escassez, e eu vejo, e eu me integro em lugares e pessoas e informações extremamente de tragédia, de que vai faltar, de que vai dar das enchentes, dos temporais, das chuvas, dos terremotos, disso, daquilo, eu vou vibrar no medo. Eu vou atrair pessoas e uma egrégora de frequência de medo extremo. Tá? E o que o feminino tem a ver com isso? O feminino tem a ver com isso o seguinte, tá? Nós, mulheres, temos um poder gigante que é de passar para a nossa linhagem, tá? Tudo aquilo que a gente carrega em nós. Então, quando uma mulher se cura, ela acaba fazendo por ressonância um processo de curar todos aqueles à volta dela. É aquele processo de despertar no outro a chama do amor divino, da essência divina, aquilo que eu falei na última aula. Então, o que acontece? Quando uma mulher ela carrega na sua memória celular, na sua memória emocional, no seu corpo físico, nos seus outros corpos também, memória de dor e sofrimento e de aprisionamento, consequentemente, ela vai passar isso para a sua linhagem. E ela vai levar isso para tudo que a cerca, tá? Então, a mulher, ela é a chave principalmente para moldar uma sociedade. Porque é a mulher que está mais próxima dos filhos, é a mulher que está ensinando muitas vezes valores, é a mulher que conduz uma casa. Por mais que ela não esteja num casamento, por mais que ela seja solteira, a mulher ela tem um poder de influência muito grande. E ela também tem muito essa questão emocional, que é muito fácil uma sociedade manipular uma mulher. Vamos ver hoje a mídia, né? O excesso de estético que existe, essa coisa da mulher querer precisar se modificar muito ao extremo, não num movimento saudável, de tem alguma coisa me incomodando aqui, é bom para minha saúde, eu vou fazer, é bom para minha autoestima, eu vou fazer. Mas aquele excesso de se a mulher não está dentro de um determinado padrão, ela não é bem vista, ela não é aceita. O corpo dela é visto apenas como algo moldável. E não é ensinado essa mulher a também amar, a se reconhecer com esse corpo, a se reconhecer nisso que ela tem. Não quer dizer que a gente não tenha que cuidar do nosso corpo. Eu cuido do meu corpo. Eu sou uma mulher que gosta de cuidar da pele, eu sou uma mulher que gosta de cuidar do cabelo, eu sou uma mulher que vai fazer de vez em quando uma limpeza de pele, eu sou uma mulher que se em algum momento da minha vida eu sentir necessidade de fazer algum procedimento estético, eu vou fazer. Só que dentro daquilo que é bom para o meu ser e para a minha essência. E não fazer porque a sociedade diz que eu tenho que fazer isso para me encaixar em alguma coisa. Então é muito fácil mudar a mulher. Porque a mulher tem muita memória introjetada de baixa estima, de que ela não é boa o suficiente, de que ela tem que fazer o dobro para ser amada, de que ela tem que fazer o dobro para ser vista. E muitas vezes, isso é a mulher
acaba sendo aprisionada por causa da sexualidade, tá? Porque o que acontece? A mulher, ela se conecta muito mais pelo emocional. Então, a mulher, para ela se entregar por inteira, ela vai se entregar pelo emocional. E quando uma mulher vai para a cama, vai para um relacionamento, quando uma mulher vai para fazer algum movimento de coração e alma aberto, e vamos pegar na sexualidade, né? E o parceiro, muitas vezes, o homem, às vezes ele não precisa disso, muitas vezes. Então, ele vai cheio de outros pensamentos para a cama, muitas vezes. Às vezes, ele vai para aquela relação pensando em pornografia, às vezes, ele vai para aquela relação só para se descarregar energeticamente, ele não está nem aí porque a parceira está sentindo, ela sentiu prazer, me dá prazer, ok. Mas ele não está preocupado com aquilo que ela sente. Então, toda a carga energética que o nosso parceiro, tá, seja ele homem ou mulher, vai levar no momento do ato sexual, aquilo vai ser recebido pela mulher. E vai parar nas memórias uterinas dela, vai parar nas memórias de sexualidade dela. E a mesma coisa acontece com o homem também. O homem também pega a carga energética dessa mulher. E no homem fica parado, mais ou menos, ali na parte do períneo, né? Para a mulher, tudo fica no útero. Então, inclusive muitas doenças ginecológicas acontecem por causa dessa deturpação energética que é levado junto para a cama. Porque o sexo em si, ele tem que ser uma troca com amor. Quando os dois estão ali entregues com amor e pensando um no outro, não está pensando em outra coisa, não está ali só para se descarregar, está ali para essa troca, o nível energético de prazer e excitação, ele é outro, ele é muito maior. Né? Só que isso nem é muito ensinado para nós. E muitas vezes a mulher, por ter muitas carências, por ter medo, por ter sido ensinada que ela tem que se doar o tempo todo, tem que fazer tudo pelo outro, que ela faz, ai, meu marido, ok, vou transar, tem que, né? Ah, é meu filho, vou dizer sim, tem que. Muitas mulheres, tá, acabam tendo relações, inclusive abusivas, com os próprios filhos. Porque acreditam que a mãe é amor, mãe ama, então tem que dizer sim para tudo. Tem que estar sempre disponível para aquele filho. Só que não vê que às vezes aquele filho também tem uma personalidade narcisista, também tem uma personalidade que precisa ser moldável, né? Porque essa mulher foi ensinada que ela tem que só se doar, o amor dela tem que ser doado sempre para o outro primeiro. Né? E muitas mulheres às vezes não se reconhecem. Por que muitas mulheres têm muitas dificuldades em acessar o seu feminino? A sua energia feminina não é só cuidar do seu corpo. A sua energia feminina não é apenas a forma como se veste. Aquilo que a gente coloca para fora e a forma como a gente se apresenta no mundo é reflexo daquilo que a gente sente. Por isso que tem muitas mulheres que às vezes andam esbeltas, maravilhosas, mas tu olha para aquela mulher, ela é apagada, ela é sem vida, ela é sem brilho. E tu vai conversar com ela tem uma falta de autoestima gigante. Porque não é o estético, é aquilo que ela sente, aquilo que tá dentro. E tu vai olhar, às vezes, uma mulher, cabelo solto, vestido, rasteirinha, passando na rua, com uma frequência maravilhosa. Tu olha para aquela mulher, ela é sexy, ela é gostosa, ela é bonita, ela tem presença. Mas porque é aquilo que ela exala daquilo que está interno dela. Uma mulher consegue passar para os seus filhos amor quando ela se ama primeiro. Inclusive, os filhos se sentem muito mais amados quando os pais se amam. E se cuidam, se sentem muito mais cuidados quando os pais se cuidam. Tá? E muitas vezes, nós temos muitas dificuldades, tá, com mulheres que são diferentes de nós e julgamos muitas outras mulheres porque a outra mulher espelha aquilo que a gente gostaria de ter, aquilo que a gente gostaria de ser, aquilo que a gente gostaria de ter resolvido em nós. E às vezes ela espelha aquilo que a gente odeia na gente, aquilo que a gente julga, às vezes, nas mulheres da nossa própria família. E aí é difícil, né? Esse exercício que eu passei para vocês, por exemplo, ele é um exercício que é difícil de fazer sim. Mas quando a gente pega o jeito e a gente confia e se entrega e tira 10 minutos para sentar com a nossa coluna ereta, é um compromisso comigo.
cuidar da minha energia. É um compromisso comigo. Eu limpar do meu campo, da minha memória, do meu útero, tudo aquilo que eu carreguei desde o ventre da minha mãe e daquilo que eu trago da minha avó. É um compromisso comigo. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, o dinheiro que eu quero que caia na minha conta não vai cair. Se eu não fizer a resposta que eu procuro, não vai chegar para mim. Se eu não fizer um compromisso comigo mesma, as coisas não vão ser feitas assim. Por quê? Porque tudo no universo funciona através de uma frequência. Se eu fico de braços cruzados esperando que a vida se resolva e tudo caia no meu colo, e eu não faço um esforço sequer para as coisas se resolverem, porque a minha criança está acostumada e quer muito que tudo seja dado de bandeja para ela, e eu fico esperando os outros me conduzirem, porque eu ainda acredito que eu preciso de ser salva de alguma forma, e eu não assumo um compromisso comigo mesma, eu vou estar sempre ou no mesmo nível, ou sempre insatisfeita, ou sempre em alto e baixo. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, e quando eu assumo aquele compromisso, não é para os outros. Os outros não estão nem aí se eu fizer ou não fizer. A maioria das pessoas querem mais é que eu me ferre. Mas e o que eu quero para mim? Eu quero para mim aquilo que Deus quer para mim. Prosperidade, saúde, amor e desenvolvimento. É isso que eu quero para mim. O sagrado feminino não é aquilo que eu falei na última aula, que é reconhecer a face feminina de Deus? Deus não está em mim? Deus não quer que seus filhos sejam prósperos? Que tudo aquilo que eles pedem, eles tenham, eles recebam? Então, se eu tenho uma face de Deus em mim, para que eu vou cuidar mal de mim? Para que eu não vou fazer um compromisso comigo? Por que eu vou acreditar que eu não mereço? Por que eu vou acreditar quem sou eu para fazer tal coisa? Porque foi introjetado na gente muitas memórias e muitas crenças de que nós somos culpados e que nós merecemos passar por muitas dificuldades na vida. Então, esses exercícios que eu passo para vocês, eles são exercícios para a gente começar a limpar tudo isso. Para a gente começar a limpar todas essas memórias. Tudo isso que foi colocado no nosso campo. Aquele exercício lá é sim um exercício que precisa estar presente para ser feito. O que é um estado de presença? Estou aqui, eu sei que eu tenho que jantar depois, eu sei que eu tenho hora para terminar essa aula, e eu sei que eu vou dormir. E sei que antes de dormir eu tenho isso para fazer, né? Ou eu já fiz tudo isso. Mas agora eu estou cansada e vou dormir depois. Mas o meu momento de presença é aqui agora. Eu vou ficar aqui e eu vou me dedicar a esses momentos. Vai vir cansaço, vai vir sono, vai vir aquela vozinha. Ai, tu não vai fazer, né? Ai, que ridículo isso, tu não precisa. Deixar essas vozinhas de lado e ficar aqui presente. E firmar naquilo que eu quero. O que é firmar naquilo que eu quero? Quem é mais já chama a egrégora, até mais conectado, sente mais isso, mais aquilo, chame seus mentores, chame seus guias. Ai, Gabi, como é que eu chamo? Eu não sei o nome. Da forma como você sentir. Da forma como você sentir. Não precisa ter um protocolo, não precisa ter uma regra. Chama da forma como tu se conecta.
E se você quer mudar isso, expandir isso, peça para o universo, peça para a espiritualidade, peça para quem quer que você se conecte e diga: olha, fulanos, ou olha, Deus, energia, universo, eu quero isso. Eu quero saber quem são os meus mestres, quem são os meus guias. Façam o favor de colocar no meu caminho aquilo que vai me trazer essa resposta. E entrega. E a coisa vem. Volta e meia, eu preciso resolver alguma coisa na minha vida. E eu fico com aquilo. Eu fico com aquilo, né? Fica buzinando nos meus ouvidos. Aí eu faço o quê? Eu digo assim, olha só, preciso fazer tal coisa. Não sei como, não sei de que jeito, não sei com quem. Façam o favor de colocar na minha vida os recursos, as pessoas, os lugares necessários e as situações para que isso seja resolvido, seja feito. E eu coloco certeza naquilo. Eu paro, entrego, e aí aos poucos as coisas vão acontecendo. As pessoas certas vão aparecendo. E quando isso acontece, eu não sinto dúvida. Eu sinto que é aquilo ali, tá tudo bem. E tá tudo certo. E aí, por isso que as coisas acontecem. Né? Muitas de vocês me perguntam, como é que tu sabe tal coisa? Como é que tu conseguiu isso? Por causa disso, eu peço. Eu vou pedindo. Eu peço para que as coisas aconteçam. E a gente foi ensinado que a gente não pode pedir nada. Que a gente não pode pedir. Que não pode pedir ajuda, que tem que resolver tudo sozinho. Que crença é essa enraizada? Que a gente não pode pedir ajuda. Que a gente tem que ser Mulher Maravilha. Que não pode precisar de auxílio. Ninguém tá aqui sozinho. Inclusive, nenhuma de vocês manda mensagem nenhuma naquele grupo. Vocês falam comigo. Mas vocês já se deram conta que talvez a outra mulher que está naquele grupo tem um monte para contribuir com vocês? A gente nunca está num grupo porque não tem nada em comum com as outras pessoas. Tem em comum. Não sei como todas que estão no grupo usam Ionieg. Eu planejei isso? Não, não planejei. Vocês têm noção do quanto vocês acessam processos com Uniegs e vocês não têm ninguém para conversar a respeito disso, a não ser eu? Não que eu não quero conversar, que eu não posso auxiliar. Vocês sabem que eu auxilio, vocês sabem que vocês me chamam, eu respondo. Eu não sou uma mulher que esconde informação. Muito pelo contrário, eu gosto de repassar informação. Mas o feminino divino também é criar laços de auxílio com outras mulheres. A gente já viveu sozinhas e separadas por muito tempo. Muitas de nós já se sentem extremamente desconexas, já se sentem extremamente perdidas às vezes, que ninguém entende, que ninguém compreende. E às vezes precisa conversar com uma amiga, apenas dizer, olha, eu tô sentindo isso, 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 sem que a outra julgue, apenas escute, ou apenas diga, olha, eu te compreendo. Eu já passei por isso. Ou olha, eu tô passando pela mesma coisa, eu não sei o que vai resolver, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu tô aqui. Vamos dar a mão e chorar junto ou dar risada disso se precisa? Vamos. A gente não se permite nem ser acolhida por outro feminino. Como que se eu não me permito ser acolhida por outra mulher, como é que eu vou acolher o meu feminino em mim? Como? Se eu julgo o tempo todo outra mulher, como é que eu vou acolher em mim? Eu não preciso concordar com o que as outras mulheres fazem. Eu não preciso concordar como é que a fulana se veste. Eu não preciso concordar como é que a fulana vive a vida. O problema é dela, ela quer assumir a vida que ela tem, que viva daquele jeito. Ela vai ter que assumir as consequências dela. Eu não concordo. Ela é melhor que eu, não é? Ela é o que ela é, e é o que ela dá conta. E é isso, e é isso.
Então, a mulher, ela só vai conseguir, inclusive, reconhecer e se dar o valor do divino feminino dela se ela também se deixa ver outra mulher sem os olhos do julgamento e se deixa ver sem os olhos do julgamento. Eu demorei bastante para entender isso. Foi difícil às vezes foi. Mas é muito bom. É muito bom. Porque daí a gente começa a soltar as nossas couraças emocionais, a gente começa a trazer um pouco mais de flexibilidade, a gente começa a trazer um pouco mais de acolhimento. E aí a gente consegue fazer conexões que vão levar a gente para o lugar que a gente precisa ir. Isso não é ser idiota e confiar 100% em uma pessoa que vai fazer horrores com você. Muito pelo contrário. Isso é também permitir que a vida, o universo, enfim, trabalhe ao meu favor. Então, às vezes eu me fecho, eu não me relaciono, eu não interajo, eu fico só na minha bolha e eu acho que ninguém vai poder ou contribuir comigo, ou ninguém vai poder contribuir comigo, ou eu não tenho nada para contribuir com os outros. Então eu vou ficar quieto. Então esse grupo também é para que a gente troque entre si. Ah, não é? Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui são muito parecidas comigo e são extremamente objetivas e não gostam de um monte de falatório. Tá? Então, assim, vocês sabem que aquilo não vai virar uma casa da mãe Joana. Porque quem tá puxando esse grupo sou eu, que sou objetivo e organizado. Mas ele também tá lá para troca. Mandar lá e dizer, mulheres, eu estou numa semana que eu tô com ódio. Ou eu tô triste, ou eu tô isso, eu tô aquilo. Vocês já passaram por isso? O que que vocês estão sentindo? Tem alguma dica? Tem alguma coisa? Tô usando tal Ione Egg. O que que vocês pensam? Gente, é pra gente crescer, é pra gente aprender. Tá? É pra gente aprender. Tá? Uma com a outra. E eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui, tá? Tem muito para trocar uma com a outra. E tem muito para ensinar uma para a outra. São mulheres diferentes, cada uma está num processo da vida, num momento, vivendo coisas. Tá? São de realidades total e completamente diferentes, mas vocês são mulheres. Nós somos mulheres. E a gente está aqui para essa troca. Então, daqui a pouco eu vou propor um exercício sistêmico para vocês, para a gente fazer aqui juntas, tá? Nós vamos fazer aqui juntas. Porque um dos grandes passos mais importantes para a gente conseguir ativar o feminino em nós é nós reconhecermos a nós mesmas, tá? Reconhecermos o nosso feminino. É olharmos para o nosso feminino, é apenas olharmos para o nosso feminino e ver o que esse feminino tem para me dizer. Eu já olhei para minha face feminina? Só olhei, sem conversa, sem barulho mental. Só olhei e deixei ele me dizer aquilo que ele está querendo me dizer. Ou tá difícil. Ou nunca percebi, nunca pensei. Né? Então a gente vai fazer esse exercício daqui a pouco, tá? Antes desse exercício, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, ou quer contribuir a respeito da meditação que eu passei para vocês a última vez, na primeira aula. Qualquer coisa, gente. Oi, Oiê? eu queria compartilhar que para mim foi muito difícil fazer essa meditação, porque eu estava fazendo antes de dormir, e aí eu nem conseguia terminar ela, eu dormia antes. Então foram poucas as vezes que eu consegui fazer ela até o final. Tudo bem.
Sentiu alguma coisa? Ela dá uma leveza, uma paz. Uhum. Depois que eu passei a noite inteira dormindo, né? Tá bom, entendi. É que tu tá usando alguns ioniegs novos, né? Então também, às vezes, fica difícil perceber alguma emoção que vem ou alguma coisa, tá? Tem algumas coisas misturadas aí. Tá, entendi. Ok. Alguém mais? Eu. Me ouve bem? Uhum. Beleza. Num primeiro momento, a meditação trouxe um aperto no peito. Parecia que ia explodir. Uhum. Depois acalmou. E veio uma força de baixo para cima, assim, no corpo mesmo, sabe? Uhum. Uma força, assim, interna. Uma coisa vibrante. Muito forte, muito gostosa. Uhum. E eu sempre também faço à noite antes de dormir. E os sonhos é uma coisa louca. Umas coisas totalmente desconexas. Uhum. Sem fundamento. Uhum. Sem sentido. Muito doido. Muito, muito, muito doido. Aí, às vezes eu acordava, não conseguia mais dormir. Assim, um Uhum. sono bem agitado. Isso. É bem normal, tá? Nossa, é muito normal isso, tá? Porque ela começa a limpar de todos os nossos registros, né? As memórias de sexualidade que a gente tem e de emoções que estão ali. Tá? Então, ela começa a fazer esse processo de trazer tudo aquilo que precisa liberar, né? E aí a gente vai começando a realmente acessar coisas, a vir outras emoções, né? A vir outros sentimentos. Então, quando tá assim, vocês que utilizam o Ioneg aí, também comecem a perceber, tá? Ok, eu senti tudo isso, né? Eu tô com essas dificuldades. Qual Ioneg eu posso usar para me trazer mais luz, para me trazer mais clareza, para me trazer mais discernimento, para me trazer mais entendimento, né? Ou quando tá essa confusão toda, o que geralmente eu faço? Ah, tá uma confusão, né? Eu preciso do quê? Eu preciso organizar ou eu preciso de clareza? Preciso organizar. Então, eu vou pegar a minha jaspe vermelha, se eu tenho a jaspe, né? Se eu sou uma mulher que já tô mais tranquila, assim, com o uso do Ioneg, vou pegar a jaspe vermelha e vou pedir para ela, olha, a minha vida tá uma bagunça, eu preciso que você me ajude a organizar a minha vida, ou pelo menos organizar os meus sentimentos. Me ajuda a organizar os meus sentimentos, me ajuda a organizar minhas emoções, minha cabeça tá confusa, né? Insere a jaspe, segue a vida. E usa ela por um tempo. Porque o que muitas vezes a gente faz, né? A gente tem vários Ioniegs ali. Aí eu vou ver qual que eu vou usar. Aí eu uso 2 dias um, 3 dias outro, e eu não coloco um objetivo. Ah, eu preciso organizar a minha vida. Então, ok, eu tenho que organizar o quê? Eu tenho que organizar isso, isso, isso e aquilo. Então, eu vou usar 30 dias, 40 dias, 21 dias a jaspe vermelha para me ajudar a organizar a minha vida. Aí eu vou abrindo mais processo atrás de processo, daí eu viro um bolo, eu não sei o que eu faço. Aí eu me perco. Aí vem um monte de informação. Então eu vou usar 21 dias para isso. E vou ver como é que vai ficar a minha vida nesses 21 dias. E vou anotando as informações, vou fazendo as percepções, né? Ou preciso de clareza. Minha cabeça tá, tá pesado, uma bagunça. Então, eu vou pegar o quartzo transparente e vou pedir pro quartzo transparente, ó, me traz clareza. Preciso de clareza. Me esclarece essa situação. Insiro ele e entrego. Pode ser que se torne tudo muito confuso, mas acordei, não consigo mais dormir? Meu caderninho, minha caneta, e vou anotar todas as coisas loucas que tá passando na minha cabeça. Ai, mas eu não consigo mais voltar a dormir, tenho meu marido, tem não sei o quê. Sai do quarto, anota tudo que tá na cabeça, volta pra cama, fecha os olhos, tu vai ver que tu vai dormir.
Você não vai ficar se revirando na cama a noite inteira. Às vezes a gente acorda no meio da madrugada e precisa colocar a cabeça em ordem. Então, esse exercício ajuda muito, tá? Ok, há mais alguém? Não? Tá bom. Vocês conseguem abrir a câmera? Quem está com a câmera fechada? Nós vamos precisar para fazer o exercício de constelação. Então, se vocês conseguirem abrir a câmera e ficar num lugarzinho sentada, o celular, quem tá com o celular apoiadinho, ou quem tá no computador, ficar ali pelo menos uns minutos, tá? Deixa eu ver em quantas a gente tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, vai dar bem certinho duplas. Alguém vai fazer dupla comigo. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Vocês se enxergam todas ou não? Sim? Tá bom. Então, assim, eu acho que só a Laís tá como desconhecido no Zoom, tá? Quem tá, a Laís, que tá escrito desconhecido, o nome dela é Laís, gente. Tá, então tem a Elisandra, a Laís, a Michele, a Marciele, eu, a Rosemary, a Ana e a Angélica, tá? Eu vou começar por quem tá no topo. Elis, eu quero que você olhe para todo mundo que está aqui, tá? E que você escolha alguém. Marciele. Então, a Marciele e a Elis, vocês se enxergam? Sim. Márcia, você vê a Elis? Sim. Gente, só um minutinho que tocaram o meu interfone, eu não tô esperando ninguém, mas só um segundo, tá? Eu acho que não é porque eu não pedi nada. Não é pra mim. Não. É raro. Enfim, o que que a gente vai fazer, tá? Marci, você e a Elis, tá? A Elis vai ser a tua face do teu feminino. E você, Marciele, vai ser a face do feminino da Elis. Então, vocês vão olhar bem, daqui a pouco as outras vão escolher também, tá? O que que vocês vão fazer? Eu vou pôr uma musiquinha daqui a pouco, e aí vocês vão ficar olhando apenas uma para outra. E vocês vão se perceber, apenas se perceber. Não é para analisar a colega, não é para analisar o cabelo, analisar o rosto. Vocês vão respirar, tá? Eu vou conduzir vocês. E vocês vão se deixar reconhecer o feminino de vocês. Ok? Vocês vão se enxergar. Vão deixar vir o sentimento, a emoção. O que que esse feminino mostra para vocês? O que que você sente? Deixar vir esse sentimento. Reconhecer. O que que vem? O que que esse feminino quer mostrar para vocês? O que ele quer dizer? O que que tem ali que às vezes eu não reconheço, que eu não quero ver? Apenas se entregar para isso, tá? Então, a Elise e a Marciele. A Laís, você vai escolher alguém. Ana Paula. Ana e Laís. Michi. Não dá para te ouvir, amor. Teu microfone tá desligado.
Não era que eu estava falando com meu marido. Ah, tá. A Michele. Oi, Quem me você... ouve agora? Sim, A Rosemary. a Rosemary. Então, eu fiquei com a Angélica, tá? Então, assim, deixa só eu ligar aqui. Vocês vão agora sentar com a coluna bem ereta, tá? Senta com a coluna bem ereta. Respira fundo, vocês vão fechar os olhinhos daqui a pouco. Mas primeiro vocês têm que... Quando vocês abrirem os olhos, a primeira pessoa que vocês têm que ver é a pessoa que vocês escolheram. Então, a Elisandra, a Marciele, a Laís e a Ana Paula, a Michelle, a Rosemary, a Angélica e eu, ok? Então, fechem os olhinhos de vocês. Respirem bem profundo. Relaxem os ombros. Relaxa bem os ombros. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Respira bem profundo e relaxa esses ombros. Quem consegue, vai sentir bem os pés no chão. Sinta bem os pés no chão. Enraiza esses pés no chão. Sintam, esfreguem um pouquinho os pés nesse chão. Vê se vem uma sensação gostosa ou não, de relaxamento. Deixa essa sensação subir para as pernas, subir lá no períneo, no chakra básico, e deixa ela subir lá para o coração de vocês. Para esvaziar. Esvaziar de ansiedade, esvaziar de todo tipo de sentimento. E deixa também subir para a garganta, para o terceiro olho, para esvaziar os pensamentos. Esvaziar todos os pensamentos. Agora vocês não pensam mais em nada. Vocês estão vazias. Apenas no centro de você mesmo. E vocês vão internamente dizer a vocês: eu me abro para reconhecer o meu feminino. E quando vocês ouvirem a música, no tempo de vocês, vocês vão abrir os olhos e fitarem, olharem, somente olharem para essa outra mulher, para esse outro feminino, para a face feminina de vocês. Se for difícil abrir os olhos, digam a si mesmos: eu já posso ver. Jaya Shiva Shankara, Jaya Shiva Shankara, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sol que brilha na mata e na cachoeira. O sol que brilha na mata e na cachoeira. Brilha sobre nós. Brilha dentro de nós. Jaya Shiva Shankara,
Jaya Shiva Shambhava. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Eu me represento no céu azul e tenho todos os nomes que quiser. Eu me represento no céu azul e tenho todas as cores que quiser. Eu sorrio pra você todo dia. Faço uma parte de você. Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma. Agora sintam aí dentro de vocês. O que vocês gostariam de dizer para esse feminino? Eu vou começar. E aí, aos poucos, eu vou chamar uma a uma. E vocês vão abrir o microfone. E vão dizer para essa mulher aquilo que vocês gostariam de dizer para o feminino de vocês. Eu gostaria de dizer para o meu feminino que você pode relaxar um pouco. E eu sinto muito por todas as vezes que você teve que fazer tudo sozinha. E que você não precisa mais ter medo de ser mulher. Porque eu quero muito que todo mundo veja você. Então, por favor, relaxa um pouco. E deixa esse feminino conduzir. Você não precisa mais fazer tudo sozinha. Não precisa. E deixa eu cuidar de você. Eu preciso cuidar de você. Eu vejo quanto meu feminino às vezes é resistente ao meu amor. E se eu sou resistente ao meu amor, eu sou resistente em receber amor. Angélica, o que você gostaria de dizer pro teu feminino? O que eu percebi, o que me chamou a atenção de início é que a minha visão ficou, tipo, difusa, assim, parecia que tinha uma névoa, faltava colorido, eu via tudo preto e branco. E conforme tu foi se mexendo, eu comecei a pensar sobre doçura, amorosidade e, tipo, pode ser leve. Pode ter leveza, pode ter uma doçura a mais. É isso, assim, que eu percebi. O que me chamou muito a atenção é essa questão da visão, assim, de não ver muito. Uhum. E o que tu sentiu com aquilo que eu falei? Eu acho que era de ti, mas eu tava com uma postura muito fria. Faz sentido, faz muito sentido, assim. Eu tava em posição de sentido mesmo. Uhum. Bem masculina, inclusive. Uhum. Sentiu que serviu pra ti? Sim,
ressoou, porque na verdade tu foi se movimentando e eu senti a questão da doçura. E quando tu falou sobre o que tu precisava, eu percebi que eu tava realmente na posição daquilo que tu tava falando. Então, deu certinho, assim. Realmente foi uma projeção bem, bem certinha. Faz sentido. Ótimo. Ana, o que você gostaria de falar para o teu feminino? Se alegra, porque a vida é linda. Vieram essas duas frases o tempo todo. E é como se eu quisesse dar um abraço muito apertado. Laís? Aquela imagem de mãezona, de melhor amiga, de quem cuida, mas que também precisa ser cuidada um pouquinho, olhar para si, desacelerar e aproveitar a vista, digamos assim. Aproveitar o trajeto? Porque Serviu uma para outra? Sim. bastante. Ok. Elisandra? A primeira coisa que me veio foi dor e sofrimento. Na sequência, vinha muito forte assim, permita-se. Permita. Solte. Eu não sei se foi pelo embalo da música, mas eu senti uma vontade imensa de dançar. Soltar. Dane-se quem achar que eu tô louca. Mas vibrou muito forte, assim, isso. E teve mais uma coisa ali no finalzinho, mas agora não me fugiu. Mas foi isso, assim, de que a dor e o sofrimento se foram, já passou. Então agora se permita, se solte, deixa a vida levar, deixa fluir, deixa acontecer. Foi isso. Marci? Bom, o que eu senti foi que tem um poder muito maior do que tu imagina aí contigo, que tu tem, esse feminino tem um poder gigantesco, que talvez as tristezas que a vida, tu teve que passar na vida, também já se foram, e tu precisa olhar para frente. Serviu uma para outra? Sim. Nunca houve chapéu mais perfeito. É assim mesmo. Ok. Nishi? Ai, primeiro, assim, eu olhei e vi, assim, rigidez, sabe? Rígida, fechada, escondida, parece, querendo se esconder. E daí eu fui pensando assim, sorria, se permita, sabe? Não tenha vergonha de ser mulher. Se permita errar, se permita... Não pensa o que os outros vão achar. Vive, independente do resultado que for. E daí foi limpando, assim, foi saindo aquele peso, sabe? Eu tive vontade de sorrir, de mostrar que eu sou mulher, independente do que os outros pensam, do que os outros acham, sabe? Sorria mais, me veio muito assim, sorria mais. Ótimo. Rose? Tinha escolhido a Michelle antes dela me escolher, porque teve uma conexão ali com a fisionomia dela, muitas curas que eu preciso ter ainda. E eu também, eu tinha vontade de sorrir mais, e eu fiquei segurando, na verdade. Ela começou a sorrir, eu queria sorrir, tipo, vamos fazer uma festa, né? Mas assim, é o que ela falou também,
também é para o meu feminino, assim, que eu tô muito escondida, tô muito fechada e eu preciso ir para a vida. Fecha muito com o que ela falou também, que é viver, sorrir e ser feliz. E olha que interessante, as duas vão passar por processos de 21 dias com a ametista. Eu fui para Ametista lá, Ametista do Sul, final de semana, morri e acho que estou ressuscitando agora, é forte. Eu te preparo para os 40 dias e o Ioniag da ametista. Estou no segundo já, hoje o terceiro, mas assim, o negócio lá na fonte foi forte. É isso aí, gente. Morte e renascimento, ametista. Pode falar, Michi. Dias de luta, dias de glória. Estamos esperando as glórias. A Ana e a Elis que estão na Jade, eu também estou na Jade essa semana, então assim, eu tô querendo, tá tudo estranho. Socorro. Sei lá. Putz. Ai, alguma colocação, mulherada? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Por que eu fiz esse exercício? Tá? Porque geralmente, quando eu faço alguma coisa, ou eu falo para vocês em sala de atendimento, parem 5 minutos na frente do espelho e olhem para a mulher que vocês são. Vocês não fazem. Né? Porque às vezes fica difícil a gente ter o processo de disciplina de ir lá e se olhar. Eu fugi por muito tempo de olhar no meu próprio olho. Eu tinha medo de reconhecer a mulher que eu era. Eu tinha medo de reconhecer muito daquilo que eu era. Eu era muito boa em reconhecer que eu era julgadora, que eu era rígida, que eu era chata, que eu era difícil, que eu isso, que eu aquilo, que eu... Mas reconhecer as coisas boas que eu tinha? Tinha muito medo. Para mim era muito mais fácil vibrar no lodo, na dor e sofrimento, nas coisas ruins que eu tinha que resolver, porque foi me ensinado assim. Que eu só tenho coisa ruim. Quem me ensinou que eu só tenho coisa ruim? É porque viveu dentro de coisa ruim. Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu vou dar poder de novo a todas as pessoas, ou todas as situações, ou eventos da vida difíceis para controlar minha vida? Ou eu vou olhar no fundo dos meus olhos e vou dizer, ok, me dá a mão, vamos lá, eu vou te puxar. Às vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa de um apoio. E às vezes a gente não vai encontrar esse apoio dentro de casa. Porque às vezes o que a gente precisa é que outra mulher entenda o nosso processo. É de um colo. E às vezes o colo vem de uma amiga ou de alguém que nos conduz. Então, quando a gente faz esse processo de reconhecer na outra mulher aquilo que a gente tem e de ver que ressoa com a outra aquilo que eu tô, a gente consegue baixar um pouquinho as nossas armaduras e se abrir num grupo de mulheres. Então, vocês viram que nenhuma aqui morde? Que a gente tem coisas que ressoam com a outra? E que tá tudo bem eu me abrir de vez em quando e mandar aqui uma mensagem no grupo e dizer, ó, alguém tem a solução para tal coisa? Tô passando por tal processo. Tô passando por essa e essa e essa situação no meu trabalho ou na minha vida cotidiana. Alguém pode me dar um socorro ou um conselho daquilo que eu posso fazer? Ou alguém quer compartilhar do meu BO? Alguém também quer reclamar de alguma coisa só para mim não me sentir sozinha e reclamar junto? Ou alguém que é tão feliz quanto eu? É porque um grupo com gente reclamando com processo, todo mundo tá vindo. Mas gente que fica feliz quando a outra compartilha. Cara, que bom, eu tô passando por isso, isso e isso, tô usando tal Ionieg, eu tô com tesão do caralho, eu tô vendo tal pessoa. E a minha vida sexual com meu marido tá muito boa. Queria só compartilhar isso, porque eu preciso gritar isso assim, 4 ventos. Ou, meu Deus, eu fiz tal processo, e isso aqui tá muito incrível, muito maravilhoso, e eu queria compartilhar essa minha felicidade.
Não, não. Ou alguém está começando um projeto novo e quer testar esse projeto com as outras pessoas. E diz, ó, galera, eu tô fazendo esse projeto aqui, vocês sabem alguém que precisa desse serviço, aonde que eu podia encontrar tal coisa? Ou, gente, ó, minha empresa está precisando contratar, tô precisando de uma contratação. Tem alguém aí, ou uma solução, ou alguma agência de emprego aí para ajudar? Sem networking a gente não é nada. A gente fica esperando que as coisas caiam do céu. E às vezes os nossos amigos antigos, porque a gente está mudando, vocês estão em constante evolução. Quando a gente começa a fazer processo terapêutico, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se compreender, a gente começa a entrar num processo evolutivo. E às vezes as pessoas que faziam parte daquele mundo que a gente fazia, que a gente veio, não dão conta de entender que a gente está evoluindo e que a gente está precisando trocar aquilo que a gente está aprendendo e conhecendo. E aí eu fico insistindo naquelas pessoas que não querem evoluir. Aí eu quero que elas mudem, para elas me acompanharem. Ao invés de me abrir para que pessoas que estão na mesma frequência que eu, ou se reconstruindo num processo evolutivo, me ajudem. Eu fico ali, esperando as coisas caírem do céu. Às vezes eu preciso só abrir a boca e falar. Então, eu fiz esse exercício para vocês também tocarem vocês e ajudarem vocês nesse processo de reconhecer o feminino em vocês, tá? E a gente começar a quebrar, não é se tornar amiga, de dar os braços e que maravilha, tô com um monte de amiguinha aqui, não é isso. Às vezes a gente não vai rir com a cara da colega e tá tudo bem, né? Mas é para a gente começar a quebrar aquela barreira e principalmente aquele movimento que existe dentro dos grupos de sagrado feminino, principalmente de grupos de feminismo, tá? Que julga as outras mulheres e que traz aquele movimento de competição entre as mulheres. As mulheres não precisam competir. A gente não precisa competir. Nós somos diferentes. E quanto mais a gente conseguir assumir a nossa individualidade e a nossa diferença, aquilo de diferente que eu tenho, dentro de do grupo de mulheres, mais eu vou conseguir assumir a minha individualidade lá fora. Porque a maioria das mulheres tem medo do julgamento de outras mulheres. Muitas de nós que, por exemplo, estão começando um processo, num trabalho novo, ou precisam, né, da internet para sobreviver, ou postar coisa no Instagram, ou isso aqui, ele tem medo de postar, porque tem medo do que os outros vão dizer. Mas a maioria das outras pessoas, que os outros vão dizer, que a gente tem medo, é do que as outras mulheres vão dizer. Principalmente o que a minha irmã vai dizer, o que a minha mãe vai dizer, o que a minha tia vai dizer, o que a minha prima vai dizer, o que a minha amiga de melhor de infância vai dizer, o que os meus colegas de escola vão dizer, o que os meus colegas de trabalho vão dizer, o que os meus colegas de profissão vão dizer. E contem os dedos quantas mulheres tem aí. Então, quanto mais a gente quebrar essa barreira com nós, mulheres, mais fácil também vai ser para a gente se posicionar na nossa vida. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto se expor para o mundo. No sentido de, essa sou eu, é isso que eu faço, é para lá que eu vou. Venha quem vier, diga o que dizer, você não paga as minhas contas, você não está na minha pele, você não sente o que eu sinto, então eu vou. E é para lá que eu vou. E eu tô certa disso e eu não quero saber. Quer deixar de fazer parte da minha vida? Deixa. Eu me banco e deixa que aquele amigo vá. Família sempre vai ser família. Família vai te julgar, vai apontar teu dedo, mas tá sempre ela batendo na tua porta no domingo para comer o churrasco que fica no almoço. Ou no final do ano. Família vai estar ali. Então, assim, quanto mais a gente conseguir liberar o julgamento entre outras mulheres,
e se abrir com outras mulheres, sem medo, sem tabu, sem crença, sem véu, vai ficar mais fácil o nosso processo lá fora. Inclusive, o processo com o nosso sistema familiar, porque eu vou trazer um exemplo meu para vocês. Quando eu comecei a fazer o que eu faço, trabalhar com sexualidade, a falar sobre constelação familiar, a falar sobre tudo isso que eu faço, inclusive quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a cuidar de mim, quando eu comecei a fazer esse processo todo, o meu maior medo era que a minha família descobrisse. Eu tinha um medo terrível do julgamento das mulheres da minha família. Eu cresci entre muitas mulheres. Fui criada pela família da minha mãe. A minha mãe só tem três irmãs mulheres. Então, na minha casa, quando eu era criança, de mulheres, tinha a minha bisavó, que ainda vive, tem 100 anos. Tinha a minha mãe, a minha tia mais velha, a minha outra tia, a minha outra tia e a minha outra tia. 6 mulheres. Fui criada por 6 mulheres. Cada uma com uma personalidade diferente. E cada uma eu tive histórias diferentes. Então eu tive muito medo do que elas fossem dizer a meu respeito. Muito medo. Tanto que quando eu comecei, eu escondia aquilo que eu fazia. Minha família só entende o que eu faço hoje. Há 2 anos atrás, elas começaram a entender o que eu fazia. Eu tinha medo terrível de falar aquilo que eu fazia. Principalmente nas redes sociais. Imagina minha família descobrir o que eu faço. Imagina minha família descobrir que eu faço terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, há muito tempo atrás, lá nos 20 e poucos, ninguém sabia. A minha terapeuta, na época eu era psicóloga, ela me disse, tu contou pra tua mãe que tá fazendo terapia? Eu falei, não falei. Eu contei pra ela que eu tava fazendo terapia quando eu comecei a tomar remédio faixa preta para ansiedade e para depressão, porque a minha terapeuta disse, você precisa contar que você tá fazendo terapia e que você tá tomando medicação. Porque se acontecer alguma coisa contigo, quem é que vai olhar por você? Eu falei pra ela, ninguém, eu moro lá, mas ninguém me ajuda em nada, então por que eu vou contar? Mas você precisa contar. E quando eu contei pra minha mãe, foi péssimo. Foi muito ruim. Tive apoio, tive suporte, nem tive. Foi exatamente o que eu falei pra minha terapeuta. Foi daquele jeito. Mas eu contei. Aí já quebrou uma barreira. Ali eu já pude, ok. Ela reagiu desse jeito porque isso é dela. A forma como a minha mãe reage é problema dela. A forma como os outros reagem em relação a mim é problema deles. Aquilo que eu dou para o outro, a forma como o outro reage àquilo que eu faço, aquilo que eu dou, diz mais sobre o outro do que sobre mim. Então, por isso que quanto mais eu fazer esse processo de me reconhecer no outro, de reconhecer o meu feminino, de entender que o outro é uma parte de mim de alguma forma, mais fácil vai ser para mim fazer esse processo de reorganização e de acolhimento desse meu feminino. Porque eu também vou reconhecer o que é o meu feminino. O meu feminino, às vezes, ele se mostra e eu interajo com ele de uma forma diferente que a Ana interage, por exemplo. Que a Elise interage. O que faz com que eu me conecte com o meu feminino, às vezes é totalmente diferente do que faz com que a Márcia se conecte com o feminino dela. Mas a base principal que todas nós precisamos fazer para se conectar com o nosso feminino é reconhecer esse feminino. Reconhecer em mim esse feminino. É enxergar ele. É olhar para ele. E é saber que esse feminino envolve sentir. Envolve reconhecer as minhas forças. Envolve reconhecer o meu corpo. Envolve me reconectar com o meu ser inteiro. Sentir a minha sexualidade. Envolve saber que às vezes eu preciso de tempo. Envolve saber que às vezes mesmo eu amando ser mãe, eu preciso um dia, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, em silêncio, sem meu filho ou sem minha filha.
E tá tudo bem. Envolve saber que tá tudo bem se eu não sinto desejo profundo de gerar uma vida. E isso não me torna menos feminina. Envolve saber que tá tudo bem se eu optar cuidar apenas da minha carreira, mas eu vou usar esse meu feminino para isso. Envolve saber que tá tudo bem se eu fazer uma escolha diferente de outra mulher. Só que primeiro eu tenho que entender que se eu julgo a escolha da outra mulher, porque ela escolheu largar tudo e ser mãe e cuidar da família, ou deixar que o homem seja o homem, assuma o papel dele de homem e ela cuidar do trabalho dela, da vocação dela, e também querer gerar um filho, e também querer cuidar da carreira, e conseguir gerenciar isso, e tá tudo bem entender que a outra mulher tá num momento de que ela quer criar o filho dela e educar, mas ela quer aprender, ela quer se desenvolver, ela quer mudar de profissão. Aos 40, aos 30, aos 25, aos 50. Reconhecer o nosso feminino também envolve respeitar as escolhas das outras mulheres e a fase que a outra mulher está. Posso não concordar. Posso não querer seguir o mesmo caminho, mas eu respeito. Posso fofocar de vez em quando, mas eu não faço isso com ódio. Posso falar com a minha amiga, amiga, Ana, você viu? A fulana tá fazendo isso, isso e aquilo. Pois é, que estranho, né? Que maluco, que coisa. Tomara que ela se encontre, né? Tudo certo. Eu vou seguir por outro caminho. Diferente daquela fofoca de Ana, mas tu viu? Que maluca. Olha o jeito que aquela mulher tá fazendo. Ela vai quebrar a cara, ela é horrível, ela é não sei o quê. Aí eu começo a destilar ódio por uma face do feminino que pode estar todo maluco, todo deturpado, todo esquisito, tá daquele jeito, mas é o que ela dá conta. Ela tá toda emaranhada em um monte de coisa. Né? Vou lá salvar a mulher? Não vou. Vou fazer o quê? Vou fazer por mim. Vejo pela minha mãe, né? A minha mãe, mas fez uma escolha que ela mesma já admitiu para mim, que ela fez a escolha de casar com o homem que ela está, porque ela tinha medo de passar por um monte de problema, então escolher um cara que não caminha para ela controlar ele, se ferrou, vive uma vida de merda. Escolha dela. Colocou a culpa em mim um dia, inclusive, aí depois ela admitiu que foi mesmo. E agora o que ela tá fazendo? Ela tá olhando para aquele e tá bom. Eu vou assumir a bronca que eu me enfiei. O que adianta eu ir lá ó, para olhar minha mãe? Adianta nada. Vai ferrar com a minha prosperidade, inclusive. E, inclusive, vai fazer com que eu encontre alguém que eu vá cair no mesmo padrão. Vai resolver, não vai. Então, eu faço por mim. Uma mulher não cura toda a sua volta quando ela faz por ela. Então, é isso. Minha mãe começou... Cara, minha mãe usa Ionieg. E ela caiu a ficha sozinha. Mas eu fui lá e cacetei ela? Não. Às vezes me irrita, enche meu saco, enche. Né? É dela. Então, fazer esse exercício de reconhecer no outro aquilo que eu tenho, aquilo do meu feminino, é muito importante, tá? Faz com que a gente alinhe muitas coisas do nosso feminino. E fazer esse exercício com a nossa mãe é importante. Às vezes, a nossa mãe é uma filha, tá? Porque ela veio com uma personalidade e, meu Deus, né? Que é difícil. E às vezes eu não quero, inclusive, reconhecer a personalidade da minha mãe. Minha mãe é narcisista, que a minha mãe é egoísta, que a minha mãe não optou por mim, optou pelo outro. Às vezes eu não quero reconhecer isso. Porque a minha criança idealizou que a minha mãe é
Não pode. Imaculada. Mas quando eu começo também a trazer a minha mãe para nível de humana, não é jogar lá no cocô do cavalo do bandido. É trazer como humana. Olhar além e olhar para essa mulher e reconhecer o feminino em mim, através daquela mulher, eu também começo a alinhar muitas coisas em mim. Então, tentem fazer esse exercício, tá? Tentem fazer esse exercício de pegar a mãezinha de vocês, ficar no centro vazio de vocês. O centro vazio é tirar os pensamentos, tirar os sentimentos, tirar os porquês, o certo, errado, sim ou não. É só sentir, é só deixar essa sensação vir, tá? Os sentimentos, as sensações, as percepções, sem o julgamento. O que é julgamento? É nós ficarmos o tempo todo avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Enquanto eu fico o tempo todo avaliando uma situação como certa, errado, boa ou má, eu estou vibrando no julgamento. Então, para mim sair desse julgamento, é eu parar de colocar tudo numa balança. Para de colocar as coisas na balança. E apenas observa. Apenas olha. E comecem a fazer, exercitar o não julgamento no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que é muito mais fácil conviver em sociedade. Principalmente quem trabalha no corporativo. Tá? Quem trabalha em empresas, assim, que convive muito com outras pessoas, com pessoas difíceis. Então, tentem exercitar aquele movimento do não julgamento, tá? Parar de colocar numa balança como certo, errado, bom ou mal. É o que é, tá? Aconteceu determinada situação no meu trabalho, com o meu funcionário, com o meu colega, comigo, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família. Antes de entrar naquele movimento de, certo, errado, bom ou mal, apenas observa. Tá? Observa. Fulano agiu de determinada maneira. Antes de eu, tá errado, tá certo. Claro que quando se trata de processos, tem a forma certa de fazer, né? Mas antes de entrar naquele processo de julgar, observa e respira. Ok. O que mais tem ali? A pessoa agiu de determinada maneira. Tá. O que tem por trás disso? Perceba. A origem que aquela pessoa vem, o quanto aquela pessoa tem de nível de consciência, no sentido de ter gradiente cognitivo, maturidade, às vezes, para lidar com determinadas situações. Aquela pessoa, será que ela tem condições emocionais, psicológicas, de consciência e conhecimento para fazer as coisas da forma como eu gostaria que fizesse? Ou reagir da forma como eu gostaria que reagisse? Mas a minha irmã teve as mesmas condições que eu. Tá, mas é outro indivíduo. É outro indivíduo. Mas a minha mãe me deu a vida, por que que eu sou assim, me sinto boa, e ela não é? Ela é outro indivíduo. Que bom que eu sou diferente e saí de uma pessoa difícil. Que bom! Pensa se eu fosse 100% igual. Pensa se eu tivesse tudo de ruim. Que também tem. Se eu fosse exatamente igual, eu não estaria aqui, tendo a oportunidade de olhar para essa pessoa com esse olhar que eu tô tendo. Então, se eu sou assim, que saí daquele ser humano, será que aquele ser humano tem tudo de ruim mesmo? Será que a parte boa dela não é aquilo que eu sou? Isso é um exercício bacana para a gente fazer, tanto com o nosso pai quanto com a nossa mãe. Isso vai auxiliar muito a gente olhar para a vida. E também olhar para as nossas relações, porque a gente só se relaciona com quem ressoa com a gente. Eu só atraio aquilo que eu tenho. Por isso o exercício de limpeza, por isso aquela meditação difícil. Para mim, limpar as porcaria que tem em mim, para mim não atrair mais aquilo ali. Porque eu tava falando de sexualidade na aula passada, né? Quando eu limpo em mim, se eu tô num relacionamento, automaticamente o meu companheiro vai entrar na onda e vai ressoar com isso. Um homem que tem um relacionamento, uma mulher, enfim,
que transa com alguém, com uma mulher que usa Ioneg, entra na cura, tá? Seja relacionamento homossexual ou não. Entra na cura. Tá? Por isso que muitos maridos e namorados mudam, às vezes, quando uma mulher começa a usar Ioneg. Às vezes muda que o relacionamento termina, às vezes muda que o relacionamento deslancha. Né? Acontece. Tá? Acontece. É comum. Porque o Ioneg vai fazer com que a mulher comece a acessar outra frequência, outra vibração. O Ioneg vai até a 12ª dimensão de frequência. Um ser que está em 12ª dimensão, gente, aquilo a gente nem imagina. A grandiosidade do amor que tem ali. Porque é amor. O universo é amor. Não é aquele amor romântico, imbecilizado que a gente vê todo dia. Tá? Então, assim, eu ia passar uma nova meditação, mas eu não vou. Então, eu vou desafiá-los a fazerem pelo menos, tá? Mas uma semaninha. Uma semana, não precisa nem ser 15 dias. Tá? É uma semana, gente. Se vocês quiserem, a gente combina um horário. E todo mundo faz no mesmo horário, no mesmo dia. Se vocês preferirem. Vamos se puxar lá no grupo. Quem fizer a meditação de manhã, manda, gurias, hoje já fiz a meditação. E foi assim, 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 assado. Não consegui. Consegui. Foi isso. Não se espelhem no exemplo da outra mulher. A Eli sentiu todas aquelas coisas. Se eu fizer e relatar para vocês, eu vou sentir uma caralhada de coisa. A Gabi senta, ele senta, eu não sinto nada. Eu durmo, eu não sinto nada. Tudo bem, compartilha lá, manda lá, olha, gurias, vou fazer hoje de noite. Quem mais que vai fazer hoje de noite? Vamos combinar um horário para quem sabe fazer juntas? Né? Por que é fazer juntas? Porque a gente está conectado. Uma não é para entrar no processo da outra. Cada uma no seu quadrado, cada uma com as suas coisas. Mas a fulana está fazendo também. Então, eu vou me esforçar para fazer também. Né? Vamos se apoiar, vamos se puxar, tá? O que traz de benefício essa meditação? Essa meditação traz de benefício que, conforme eu vou fazendo ela e conforme eu vou limpando esses processos e essas memórias, eu vou conseguindo relaxar um pouco mais na relação comigo e com o meu companheiro ou companheira e também com o meu corpo. E a sexualidade, quando a gente limpa as memórias de sexualidade, a gente limpa as nossas raízes, né? Os nossos medos. Os nossos medos, eles ficam muito grudados ali nesse campo básico, né? Nos chakras básicos, no nosso útero. Então, conforme eu vou limpando tudo isso, eu vou me sentindo mais forte, eu vou me sentindo mais confiante, eu vou abrindo meu coração para receber amor. E amor tá em tudo. Amor tá na forma como a gente se relaciona, amor tá na forma como a gente ganha dinheiro, amor tá na forma como a gente serve a vida, né? Então, eu também vou abrindo possibilidades para o meu campo ficar mais leve, para minha energia ficar mais leve. Se eu tô mais leve, a minha vida fica mais leve, né? As outras pessoas vão olhar, ai, como tu tá mais leve, né? Como é bom ficar perto de você, como é gostoso. Eu sou exemplo de que, quando eu tô no lodo, é péssimo ficar perto de mim. Eu nem gosto de sair, às vezes eu não gosto nem de conversar. Né? Às vezes a Ana me convida para sair, que a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Eu digo, amiga, assim, sinto muito, hoje eu tô péssima. Né? Eu vou estragar a festa se eu for em alguma reunião, em alguma coisa. Vou ficar aqui no meu canto. É porque eu sei que a minha vibração tá lá embaixo. E como nós podemos expandir, e quando uma mulher ela começa a fazer esse processo de cura e usar Ioneg, ela começa a se expandir. Então, isso vai chegar, tá? Então, por isso a importância de fazer esse exercício, ok? Eu vou mandar lá no grupo, para quem nunca fez, tá? Acho que a maioria aqui já fez, limpeza uterina com garrafada e com chá, tá? Eu vou mandar a receita dos dois, ok? Então, quem quiser entrar no processo de forma física também, pode, tá? Eu sei que cada uma aí tem os seus protocolos com o Ioneg, sigam aquilo que vocês estão utilizando. Quem não tem, pode usar um Ioneg de limpeza junto, né? Para auxiliar nesse processo, né? Ioneg de limpeza, quartzo fumê, obsidiana,
ametista, né? Eu tenho certeza que vocês têm, tá? Quem tá em acompanhamento comigo, quem tá fazendo acompanhamento comigo, quem iniciou o processo comigo, siga naquilo que está fazendo, tá? As mulheres que estão aí, a Ana, a Elis, que estão num processo um pouquinho mais avançado, a Michelle está no protocolo dela, mas um pouquinho mais avançado nesse processo com os Johnny Eggs, que tem mais autonomia, vocês sigam a intuição de vocês. Se quiserem trocar ideia, me chamem, tá? Mas quem quiser inserir, quem sabe, esse processo dos chás dentro da ginecologia natural e na naturopatia, eu vou passar lá no grupo a receitinha tanto da garrafada quanto da limpeza uterina com chá, ok? E façam essa semana essa meditação, tentem fazer pelo menos 7 dias, se deem de presente, tá? Porque assim, eu fiz ela por vários dias seguidos e às vezes eu ainda faço ela, tá? Então, ela é muito boa mesmo, tá? Se deem de presente. Ah, não é para mim. Eu faço minhas coisas aqui, do meu jeito, mas eu faço, tá? Mas se deem de presente, tá? Tentem pelo menos 7 dias. É desafio, é chato, eu sei que é chato, é um saco. Também acho um saco, né? Mas eu faço. Tá? E quando não faço, eu sou chicoteada, né? Quebra a cara. Então, tá tudo certo. Eu assumo a responsabilidade por minha falta de comprometimento comigo mesma. Né? E também quero assumir os benefícios do comprometimento comigo mesma. Porque tudo tem uma consequência. Então, se deem de presente, pelo menos esses 7 dias. Eu sei que é difícil, eu sei que pronunciar aqueles mantras é meio chato, é meio, ai, que esquisito esse mantra, que não sei o quê. Eu vou fazer o que eu não gosto, mas vou fazer, tá? Então, como é que pronuncia? Como é que faz aquela respiração? É bem fácil, já tô quase terminando, gente. Já vou deixar vocês se organizarem aí, tá? Então, tô ali, chamei minha equipe, imaginei aquele mantra, imaginei todos os relacionamentos passados, e trouxe o sentimento de falta de amor próprio, de insegurança, de medo de engravidar, de medo de doença venérea, de medo de falta de orgasmo, de falta de prazer, de falta de libido, de falta de energia, tudo. Trouxe tudo aquilo, trouxe aquelas emoções, relembrei dos relacionamentos passados, lembrei daquele relacionamento passado lá da minha adolescência, que eu ainda lembro dele com saudade. Trouxe o fulano, imaginei ele. Ou aí aquele relacionamento que eu odiei, que isso, que aquilo, ódio que eu tenho do fulano, trago também. Imagino tudo isso. Também tudo aquilo que me foi dito a respeito do meu corpo, de mim, da minha sexualidade, trago essas informações, imagino tudo isso dentro daquele Merkaba, dentro desse Merkaba aqui, tá? E aí deixo eu sentir o que precisa e eu vou respirar, eu vou puxar o ar pelo nariz, vou soltar pela boca e vou fazer a primeira respiração, o primeiro mantra. Yom, Solo, Vabram, Muti, Yubrim. Eu falo cantadinho porque para mim funciona, tá? Quem não quer fazer cantadinho, não faz. É esquisito, é esquisito. Tem gente em casa? Faz baixinho. Tem vergonha, não tem problema, tá? Aí deixo aquilo ressoar no meu corpo, sinto as minhas células, sinto a vibração que vai dar em mim. Aí não fico esperando, só vai. Puxo o ar de novo, segunda respiração. Seguro um pouquinho, solto e faço o segundo mantra. Abraxe, Hariyama, e vou fazendo, tá? Vou lendo o que tá ali. Só deixo essa coisa ressoar em mim. Tá? E assim na terceira, na quarta, na quinta, vai dar uma cansadinha, tá? Mas o cansaço, ele é normal, porque geralmente é o nosso eu sabotador ali dizendo, ai, para, né? Então a gente vai, firma, lembra do teu compromisso contigo mesmo. Tá? Lembra do teu compromisso contigo mesmo. E firma, eu vou fazer. Vou fazer. Tem uma outra meditação que eu tenho que repetir 7 vezes, 12 mantras. Na metade eu fico, ai, que saco. Mas daí eu sempre ouço aquela voz, tu não vai conseguir, eu não vou conseguir. Eu imagino que aquela voz que eu não vou conseguir é um obsessor sarna, uma pessoa sarna que eu não gosto, que eu odeio, que me irrita, e que eu vou fazer só pra dar na cara dela.
Aí eu faço. Né? Funciona. Para mim funciona. Porque às vezes eu sou meio competitiva. Não diz que eu não consigo, que eu vou lá e vou fazer só pra dar na tua cara. Eu faço isso comigo mesma. Então eu vou lá e eu insisto, eu vou fazer. Quando eu não quero, eu não faço, porque eu não tô nem aí com o resultado. Mas quando eu quero um bom resultado, eu vou lá e eu vou fazer. Tá? Então lembre-se, o meu melhor compromisso com vocês é com vocês mesmos. Ok? Colocações, dúvidas, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Uhum. O grupo que tu fala é o grupo do Telegram. O grupo que eu falo é o grupo do Telegram. Eu não sei se é só pra mim, mas eu não posso escrever nada lá. Eu só posso escrever as coisas que tu me manda. Sério? Sério. Ah, então eu acho que eu tenho que mudar aquela coisa lá. Eu tive a mesma impressão, até fui olhar agora, realmente. Então é eu que deixei assim. Mas assim, gente, o que eu ia dizer? Eu criei o grupo no Telegram porque o que acontece? Lá não fica aquela coisa de notificação o tempo todo. E parece que fica menos ansioso do que no Whats. Porque eu acho que assim como eu, vocês devem participar de um monte de grupo, né? E aí parece que lá fica mais calmo, fica mais leve. Por isso que eu criei lá, tá? Mas agora eu já vou liberar, então, as mensagens. Eu não sabia. E eu nem sei onde é que faz isso, mas vou descobrir daqui a pouco. E eu vou mandar lá daí também as limpezas, tá? Do chá e da garrafada. E aí, na aula que vem, a nossa próxima aula, ela vai ser bonitinha, com os slides, com mais informações a respeito de sexualidade. Mas dessa aula, eu não consegui montar aquela aula, porque eu precisava falar sobre isso. Então, assim, não sei se funciona, se era isso que vocês estavam esperando hoje, se fez sentido, se não fez. Vocês sabem que vocês têm abertura para me dizer, Gabi, tô achando um saco, vou sair. Tudo bem, né? Gabi, fala sobre tal coisa. Quero isso, quero aquilo, né? Tranquilo. Vamos trazer alguém diferente para falar na aula? Beleza. Alguém de vocês quer compartilhar alguma coisa em alguma aula? Quer dar alguma aula? Tranquilo. Bora lá. Ok? Aqui é um lugar para a gente crescer e para a gente se desenvolver como ser humano, como alma, como espírito eterno e como mulher, principalmente. Bem? Então era isso. Boa semana e nos vemos por aí. Bom, deixa eu pausar aqui.